Pois é, nós estamos começando agora mais um Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é o dia de eu trazer um convidado para um bate-papo, onde o assunto é um assunto bem interessante que impactou muito e continua impactando durante essa pandemia, que é a cultura. A cultura que vai ser o tema de hoje no meu bate-papo com Fábio Cabral, que é um diretor cinematográfico, um fotógrafo de mão cheia. Tem muitas histórias que nós vamos começar nesse exato momento. Boa noite, Fábio, tudo bem com você? Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui no Conexão ND, aí do Grupo ND, nesse momento, e ainda mais o prazer de estar contigo. Um velho amigo e muitas saudades de ti, usando tuas próprias palavras, que a pandemia nos afastou, mas daqui a pouco estaremos juntos novamente. Se Deus quiser. Aqui se de Deus forma quiser. remota, mas estamos juntos. Pois aí eu vou começar, Fábio, te explorando, saindo um pouquinho da cultura, que é o nosso assunto, porque eu soube que você é um infectologista formado, é isso? Sim. Sim, eu sou médico, eu tenho pós-graduação em sanitarismo e saúde pública e neste momento, quando eu atuava lá no início dos anos 80, logo após a minha formatura acadêmica, eu fui para a epidemiologia. Eu fui justamente militar nesta área de moléstias transmissíveis. E fui para a rancenologia, o mal de Hansen, a lepra, mais popularmente dita. Você está acompanhando, é natural, essa pandemia que nós estamos sofrendo aí e essa situação toda que está se criando. E por que, no seu entender, nós estamos numa situação tão delicada e tão grave? Porque temos várias razões. Porém, os médicos, os cientistas, os infectologistas, os pesquisadores desta nova doença viral, note bem, é uma doença viral, não é uma doença bacteriana, foram muito pouco ouvidos. Se transformou num descalabre, se transformou numa loucura política, onde o poder de decisão a respeito do o que fazer, quais são as medidas corretas a serem tomadas para com que não haja transmissibilidade, para com que os pacientes infectados se curem rapidamente, qual é o tratamento adequado, ficou na mão de políticos, ficou na mão de governadores, de prefeitos, ficou na mão infortúnia do nosso atual presidente, e eu atribuo isso a essa questão, Paulo, assim de uma maneira muito genérica, né? Porque se a gente for detalhar esse assunto, a gente vai precisar de uns 4, 5 conexões ND para a gente poder realmente chegar à conclusão e também trazer conhecimentos e esclarecimentos fidedignos à nossa população que nesse momento sofre tanto com essa moléstia, que é uma moléstia de fácil transmissibilidade, é uma moléstia que ainda não se conhece efetivamente todos os efeitos colaterais, ela ataca organismos, a princípio, no sistema respiratório, mas ela ataca outras regiões fisiológicas do corpo humano, e é uma loucura, é uma tristeza, é uma loucura esse momento que nós estamos vivendo. Então vamos sair um pouquinho desse assunto, que é um assunto delicado realmente, é um assunto que todos nós estamos passando, e vamos entrar então na cultura, que também é uma vítima da pandemia. A cultura também passou a ter um impacto muito forte, passou a ter problemas também muito fortes, e a gente fica pensando o que vai ser no pós-pandemia. Existe um preparo, existe um planejamento para que no momento em que a gente saia dessa crise, dessa situação, a cultura esteja pronta para avançar? Paulo,
em linhas gerais, o que eu digo é assim, trocando a cultura, que foi da forma como você se referiu, pela produção cultural. A produção cultural sofreu um impacto muito grande com essa pandemia, naturalmente como uma das áreas da economia brasileira. Por quê? Os cinemas foram fechados, os teatros foram fechados, só que antes disso, nós já estávamos tendo um ceifar da produção cultural pelas próprias políticas de incentivo à cultura do governo federal. O governo federal, eu não sei o que aconteceu, mas ele entrou aí como se a cultura fosse de esquerda, como se a cultura fosse algo assim nocivo para o país. E não é verdade. Porque um país sem cultura é um país sem educação, é um país sem memória, é um país sem história. Então, assim, nós precisamos retomar rapidamente a produção cultural. Nós do setor estamos aqui muito assim esperançosos com as possibilidades dos fomentos e as possibilidades do auxílio do nosso governo estadual de Santa Catarina. A lei do mecenato, a lei do mecenato seria um dos fomentos, um dos impulsos à produção cultural aqui em Santa Catarina? Neste exato momento, seria o oásis no deserto. Seria o copo d'água para quem está morrendo de sede. Uma lei muito bem estruturada, uma lei muito bem clara, definida, que, a grosso modo, dá isenção de pagamento de ICMS, que é o maior imposto arrecadado no nosso estado, numa alíquota anual com teto de 75 milhões de reais, o que é um valor excelente para a produção cultural em todas as suas áreas, porque a gente sabe que a produção cultural existem diversos segmentos. O meu segmento, por exemplo, que é o audiovisual, que é a produção cinematográfica, que é a produção de séries para TV, ou para streamers, ou para web, porque hoje nós temos aí diversas, ou para cinema, né, que está muito comprometido as salas de cinema, é das vertentes da produção cultural mais cara, porque é caro você produzir audiovisual, por diversas razões. Dramaturgia, mais caro ainda. Então, assim, estamos aí procurando alternativas de fomento. E esse fomento, não a torneira, né? Vamos falar alguns termos assim mais simples, para com que o nosso espectador do Conexão ND tenha maior compreensão. Digamos que tivéssemos ali uma torneira, não que seja uma torneira que está esvaindo água e gastando o dinheiro do governo, não é nada disso. Nós temos aí que eu quero te... Fábio, desculpe que tem esse delay, de repente até indelicado, parece que está interrompendo, mas nesse momento eu estou lhe interrompendo. Você falou agora há pouco que o governo federal, de repente, colocou a cultura numa gaveta por considerar, de repente, um setor de esquerda. Mas, no fundo, havia uma distribuição de recursos um pouco desequilibrada, pelo que a gente percebe. Pessoas ganhando milhões e milhões para fazer um determinado trabalho e outras na fila para tentar vender o seu projeto, ou mostrar o seu projeto, pelo menos. Será que não há também esse desequilíbrio que acaba até prejudicando a área de produção cultural? Paulo, essa tua colocação é de pronta verdade e é uma colocação muito inteligente. Nos últimos 16 anos anteriores ao nosso governo federal e estadual, houve, sim, exatamente isso que você falou. Então, o meu exemplo, voltando à torneira, a torneira estava aberta indiscriminadamente. Essa torneira foi fechada e, ao momento que essa torneira for aberta novamente, ela será
melhor distribuída. Quer um exemplo? Vamos falar no setor audiovisual, que eu tenho bastante conhecimento. Eu vou te interromper de novo. A lei do mecenato aqui no nosso estado, que você elogiou bastante e que você coloca até como um oásis no deserto. Essa lei do mecenato não poderá, de repente, tropeçar nessa distribuição indiscriminada? Não, porque tudo depende de quem for fazer a regulamentação e a análise dos editais dos projetos. Porque isso daí é a cargo da nossa Fundação Cultural de Cultura, a nossa Fundação Catarinense de Cultura. Você entende? Que é um órgão maravilhoso, presidido pela Ana Lúcia Coutinho, que é uma pessoa da cultura e que tem muita experiência nesse sentido. Porque o que acontece com essa nossa lei do mecenato a partir do momento que ela for regulamentada? O produtor cultural de diversas áreas, desde do produtor cultural que vai fazer um evento lá na cidadezinha dele do interior, até um produtor audiovisual que vai querer fazer um longa-metragem com um motivo, um argumento catarinense, irá, dentro da normativa instituída pela regulamentação, apresentar o seu projeto será autorizado à chancela de captação e esse produtor vai ao empresariado buscar o fomento e a captação com a isenção. Ele deixa de ser um fundo do governo de incentivo à cultura para ser distribuído através da isenção fiscal para as empresas que aportarem nos projetos que serão classificados pela normatização do edital de utilização da lei. Então, eu não acredito que possa haver uma distribuição não justa, você entende? Não equilibrada, porque tudo vai depender da qualidade dos projetos e vai depender da comissão organizadora dos pareceristas que aprovarão os projetos. E isso tudo, Paulo, você sabe que tem que ter experiência, tem que ter idoneidade e tem que ter responsabilidade na aprovação dos projetos. Se nós tivermos esses 3 itens que eu citei agora, seguramente essa distribuição será justa e equilibrada. E qual é a comissão que avalia esses projetos? Porque eu tenho um pouco de medo, e eu vou até ser um pouco indelicado com a classe política, é a interferência de políticos, onde há uma verba que chama atenção, de 75 milhões. E, de repente, uma interferência de político pode destruir toda essa base. Essa comissão é formada por quem? Geralmente, vamos fazer o exemplo, vamos a exemplo do nosso Prêmio Catarinense de Cinema. Nós temos esse Prêmio Catarinense de Cinema, que foi a primeira edição, se não me engano, em 2002, no governo Esperidião Amin ainda, ele instituiu isso como um fundo. 3,5 milhões de reais serão distribuídos a partir de edital para projetos inscritos pelo edital da Fundação Catarinense para com que sejam premiados nas diversas categorias. Curta-metragem, série, telefilmes, certo? É formada uma comissão de pareceristas que não são políticos, são pessoas técnicas, convidadas pela COA, que é a comissão organizacional formada por todas as regiões de Santa Catarina, com os seus conselhos estaduais, né, ou conselho estadual e seus conselhos municipais, onde participam pessoas da sociedade que se dispõem a participar dos conselhos, e são convidados pareceristas técnicos de outros estados,
que não tem cargo político, inclusive é proibido ter cargo político, é proibido ser funcionário público, e fazem a análise criteriosa para fazer a pontuação e a premiação dos projetos. Então, se isso tudo correr na norma da lei e dentro da execução correta, essa questão da interferência política ela fica muito difícil, muito complicada, porque se prevê uma comissão totalmente isenta para com que faça os pareceres para os projetos que serão julgados e contemplados. Quando se fala em cultura aqui em Santa Catarina, embora seja um estado multifacetado e um estado de uma cultura riquíssima, até por questão de imigrantes e tudo que se formou aqui em Santa Catarina, nós temos a maior evidência na música, nós temos a maior evidência nas artes, nós temos a maior evidência no cinema. Paulo, eu vou citar que eu, sob o meu olhar, né, a marca registrada da cultura catarinense está na dança. Por que está na dança? Está numa arte cênica, porque, na verdade, a dança é uma arte cênica. Porque nós temos aqui no nosso estado, em Joinville, o maior festival de dança do Brasil, e temos a Escola Bolshoi, que é a única escola fora da Rússia. Então, assim, o carimbo da cultura catarinense, sob o meu aspecto, está na dança. Nós estamos, nesse momento, assim, os produtores audiovisuais de todo o estado, na verdade, estamos aí numa batalha muito grande para com que nós nos posicionemos também como um polo produtor cinematográfico. E isso nasceu de um projeto muito recente, de um projeto que nós produzimos em 2018, lá em Joinville, que foi o longa-metragem Uma Carta para Ferdinand, que atualmente é um longa-metragem que tem um argumento catarinense, porque ele conta a história do Frederico Brusselin, que foi o engenheiro, o arquiteto enviado à colônia da Dona Francisca para fazer o que é hoje a cidade de Joinville, e de uma forma muito gostosa, com uma comédia romântica, com um roteiro desenvolvido por mim, pelo Anderson Dresch, que é meu sócio na nossa produtora em Joinville, ganhou uma proporção e assim, um vislumbre nacional e internacional muito grande, a partir da distribuição pela Pandora Filmes, que é uma produtora super tradicional de São Paulo, uma das mais antigas distribuidoras de São Paulo, a Pandora Filmes, e também pela Amazon Prime, que é uma streamer que compete aí com a Netflix e que abraçou o Carta para Ferdinand e está levando o Carta para Ferdinand para toda a América do Sul. Então, a nossa cultura, a nossa história contada através de uma comédia romântica, que inclusive na sua pré-estreia em Joinville, que tivemos lá 3 salas de cinema do Shopping Miller lotadas, teve o apoio do Grupo ND. O Grupo ND foi nosso apoiador na pré-estreia do Carta para Ferdinand. E o Carta para Ferdinand está fazendo a sua carreira como longa-metragem catarinense maravilhosa, levando Santa Catarina para toda a América do Sul e um pouco mais para frente para o mundo. Fábio, eu estou pensando aqui, enquanto você está fazendo essas colocações, lembrando que essas três projeções de Carta para Ferdinand, que, com salas superlotadas, foi antes da pandemia, né? Só para deixar bem claro. Só para deixar bem claro isso. Foi em novembro de 2019. A pandemia começou em março de 2020. Inclusive, o Carta para Ferdinand... Não. Isso tudo foi em novembro de 2019. Não tinha sinais de pandemia no nosso país, né? Não tinha chego aqui o vírus, não tinha se nem detectado o primeiro caso. Só fiz uma vírgula. Agora, o seguinte,
Por quê? Por que é tão difícil, Fábio? Por que é tão difícil a gente conseguir... Hoje eu estou vendo, em relação à pandemia, a parte científica, os nossos cientistas, os nossos médicos, os nossos infectologistas, todos dizendo em uma só voz de que a gente já poderia até estar fazendo a vacina aqui no Brasil, se tivesse investimento na ciência. Como, do outro lado, nós temos pessoas de alta qualidade na área da cultura, que nós poderíamos estar numa situação muito mais privilegiada se tivesse investimento na cultura. Por que é tão difícil? Ela foi desviada de suas funções, onde, de repente, as pessoas mais buscavam recursos do que apresentavam verdadeiros projetos, ou, na verdade, há um certo desleixo em relação a isso. Mas antes de você responder, Fábio, eu vou fazer um intervalo rapidinho, a gente volta e vamos continuar no nosso bate-papo, que está muito gostoso. A gente já volta, rapidinho, a gente já está de volta aqui com o Fábio Cabral. Esse é o Conexão ND aqui na Record News. Nós estamos num bate-papo sobre cultura com o Fábio Cabral, diretor cinematográfico. E a gente vai continuar agora agradecendo a sua presença aqui em mais esse programa nosso. Fábio, eu lhe perguntei agora há pouco sobre a ciência que não tem apoio, a cultura que não tem apoio. O que acontece realmente? Paulo, na sua pergunta, você tocou num ponto muito interessante, que é a forma de como este fomento vinha sendo distribuído. Você falou uma coisa que é uma verdade, tá? Então eu gostaria de colocar para os espectadores do Conexão ND que isso é uma visão e uma opinião pessoal minha como um produtor cultural e como um produtor audiovisual. Não é uma verdade, né? Assim, porque provavelmente algumas pessoas podem discordar dessa minha opinião. Porém, havia isso que você mencionou, Paulo. As pessoas interessadas em se valer daquele fomento, não entregar os projetos, não estarem preocupadas com a qualidade dos projetos e muito pouco interessadas se os projetos iriam dar desdobramento comercial e retorno para o próprio produtor ou não. Por quê? Porque a produção cinematográfica se dava uma verba, um dinheiro, através do fundo setorial, através da Ancine, aonde o produtor se valia daquela verba, daquele orçamento, para fazer o seu filme. E pouco importava se esse filme seria distribuído, se esse filme daria bilheteria, se esse filme daria sucesso ou não. E muitos desses produtores, infelizmente, que denigrem a nossa classe, faziam isso. Pegavam o dinheiro e compravam o apartamento, compravam o barco, compravam o carro novo e tentavam mascarar a prestação de contas. Tanto que a gente vê vários escândalos nesse sentido que foram levantados a partir do tempo. Então, por exemplo, hoje nós vivemos um momento onde os produtores culturais sérios, os roteiristas, diretores e produtores que querem, na verdade, fazer obras audiovisuais para a diversão, para a cultura e para também
impulsionar a economia estão atrás das streamers. Exatamente como funciona o cinema americano. O cinema americano investe 100 milhões de dólares num filme porque ele sabe que no lançamento daquele filme vai voltar 1 bilhão. Aqueles 100 milhões foi o dinheiro da produção. Mas o roteiro é bom, a história é boa, os atores são bem escolhidos, a direção é bem feita, se transforma num produto comercial. Eu aposto nisso há muito tempo. Há muito tempo. Eu acredito nisso. Eu não acredito em a gente pegar um dinheiro que seria um dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, fazermos qualquer tipo de produção, nos valermos desse dinheiro, comprarmos o nosso carro novo, o nosso iate, ou vivermos desse dinheiro e não estarmos preocupados com a qualidade da mensagem do produto. Então, Paulo, isso ocorria sim. E eu acredito que nós estamos num momento de transformação. Agora, quando você fala em streamers, é uma mudança de cultura cinematográfica? Sim, sim, sim. É uma mudança de cultura cinematográfica porque a tela do cinema foi para o televisor, foi para casa. Todos nós hoje temos ali uma TV um pouco maior e nós temos as operadoras de streaming como a Netflix. Ou foi para a palma da mão também, né? Também, quem gosta de tela pequenininha, né? Quem gosta eu gosto de tela maior. Eu sou lá do cinema, né? Mas quem gosta de tela pequenininha também foi para a palma da mão. Então, o que acontece efetivamente? As streamers viraram produtoras. Elas estão fazendo o papel da Metro-Goldwyn-Mayer, da Columbia Pictures, das produtoras tradicionais, dos estúdios de Hollywood, na verdade. Estão investindo em produtores. A gente tem fenômenos de faturamento. Um deles é La Casa de Papel, por exemplo, que é uma produção espanhola que foi concebida para a televisão espanhola e que na televisão espanhola não obteve sucesso. Quando ela foi comprada pela Netflix, a Netflix distribuiu a produção no mundo inteiro, gerou uma arrecadação de renda tanto para a Netflix como produtora e para os próprios produtores. Isso tem ocorrido no Brasil. Nós temos aí produções excelentes, sponseradas e bancadas pelo Netflix, como Bom Dia Verônica, como Coisa Mais Linda, como O Mecanismo, como Irmandade, como Cidade Invisível, que são produtoras, ou melhor, produções brasileiras nacionais produzidas por produtores nacionais com dinheiro não de isenção fiscal ou de incentivo à cultura, mas dinheiro de um produtor que investe e busca o seu retorno. Então, isso é uma forma de se produzir muito interessante, o que obriga a fazer com que os produtos tenham qualidade. Qualidade de roteiro, qualidade de informação, qualidade de dramaturgia, para com que se desdobre e vire um produto rentável. Aí faz parte da economia e do capital geral. Então, você pegar uma quantidade de dinheiro, dar para o produtor, não cobrar desse produtor que este roteiro seja um roteiro que possa vir a ser comercial. É duvidoso este formato. Então, por exemplo, houve o fechamento da torneira? Houve, oportuno e muito bem colocado. Mas você sabe que também existem os extremos, né? Aquela velho ditado, os justos pagam pelos pecadores. Então está todo mundo pagando nesse momento. E agora eu te pergunto em relação ao Polo Cinematográfico de Santa Catarina. Isso é mercado de trabalho, isso é uma abertura cultural importante. Nós temos um cenário fantástico em Santa Catarina
E como é que ele está sendo desenvolvido? Qual é a situação dele nesse momento? A situação dele nesse momento é para com que os produtores audiovisuais de Santa Catarina... Primeiro assim, a partir do último edital, que é um dos fomentos oferecidos para o audiovisual, que é o edital da Fundação Catarinense de Cultura, que premia ali em 4,5 milhões dinheiro de fundo estadual distribuído para o audiovisual, distribuiu isso por mesorregiões. Por quê? Porque dá a oportunidade do produtor aqui da capital, o produtor do norte, Joinville, o produtor do sul, de lá, Criciúma, o produtor do oeste de Chapecó, a produzir. E isso é muito importante. Muito, muito importante. Nós estamos, neste momento, nos mobilizando através dessas frentes distribuídas pelos produtores audiovisuais de todo o estado e estamos formatando o Instituto Catarinense de Cinema, o ICC, que é um instituto que vai visar representatividade política nacional e internacional para busca de fomento para a produção audiovisual e também para com que a organização e a normatização desta produção audiovisual seja equilibrada e equacionada e onde todos os produtores que estão no estado tenham a oportunidade de produzir suas obras. O que é importante, Paulo, é bons projetos, bons roteiros. Qual é a maior deficiência na produção nacional de uma maneira geral? Roteiristas. Então, nós estamos aqui eu, pessoalmente, né, como diretor, muitos me conhecem como fotógrafo, eu atuei na área da fotografia quando a mídia impressa era muito importante. Nós somos aí do tempo, né, da mídia impressa, né, Paulo? Verdade. A mídia impressa era muito importante. A gente ficava esperando 30 dias para uma revista mensal chegar na banca para a gente obter aquela informação. Aquela informação que vinha pela revista Veja, pelas revistas semanais, pela revista Isto É, era o máximo da realidade, a manchete. Se a gente for um pouco mais para trás, era a informação. Então, na área que eu atuei, que foi uma área de moda, né, uma área de produção de glamour, de produtos de beleza, para as revistas nacionais, que era Cláudia Moda, e depois vieram as concessões internacionais como Elle, Vogue, Marie Claire, as editoras tinham muito poder. Inclusive tem uma coisa muito interessante, o Jailson, nosso amigo aí do Acontecendo Aqui, né, que noticia as questões de publicidade do nosso estado, ele fez uma postagem falando assim, será que as redes sociais sobrevivem sem o jornalismo? E fez uma pergunta, né? Eu respondi imediatamente, querido, as redes sociais são um bebê e o jornalismo é um tataravô com experiência, com responsabilidade, com uma série de coisas. As redes sociais dependem do jornalismo para ter as informações corretas, não as informações fidedignas. Oi? Não o inverso, né? O jornalismo depende da rede social. Nem de forma alguma. É o que tentam, né? Isso é uma loucura, Paulo. Isso é uma loucura. O jornalismo é o jornalismo que traz a informação pesquisada. No jornalismo não existe fake news. No jornalismo não existe onda virtual de informação. O jornalismo é o jornalismo. Estão aí os repórteres, os âncoras, os pesquisadores, as pessoas que realmente levam a informação correta para o espectador, para o leitor, no caso da mídia impressa, que hoje em dia, coitada, não tem mais valor. Mas ela passou a ser uma mídia virtual. A gente lê hoje num tablet ou lê num computador. Mas, voltando ali à produção cinematográfica, o que ocorre? A gente precisa formar roteiristas, Paulo.
O que eu estou fazendo nesse momento? A gente tem aí diversos redatores publicitários, redatores de jornal, redatores. E um redator, ele é um escritor, mas ele não é um roteirista. Porque o roteiro de dramaturgia ou de mesmo documentário, ele tem a sua especificidade, ele tem a sua mecânica de se fazer. Então eu tenho pego redatores até de publicidade, que foi uma área que eu trabalhei durante muito tempo como fotógrafo, e estou ofertando cursos, falando, olha, faz o curso da Ana Mulaer, faz o curso do Luiz Bolognese, faz o curso aí dos roteiristas, para com que os redatores se transformem em roteiristas, para a gente poder realmente fazer produções até dentro da publicidade, que é a famosa frase, Paulo, que de poucos anos para cá chegou no Brasil, mas desde que 2004 esta frase anda pela comunicação mundial, que é a tal da comunicação por geração de conteúdo. A gente vê aí um atendimento publicitário falando sobre isso, falando sobre comunicação por geração de conteúdo, falando sobre storytelling, que é uma palavra em inglês bonita, né? Porém, as pessoas nem sabem o que significa isso corretamente. E às vezes eu sou convidado a dar uma palestra numa faculdade ou outra e tal, e eu começo falando de comunicação por geração de conteúdo com um ícone cinematográfico chamado Náufrago. Um filme de um ator com a produção relativamente barata, certo? Porque temos um ator, um único cenário, uma ilha deserta. Então não é um filme que explode carro, não é um filme que tem grandes efeitos especiais, não é um filme como O Senhor dos Anéis ou como Avatar, que necessita de recursos técnicos muito grandes. É um filme de dramaturgia e é um exemplo de comunicação por geração de conteúdo de duas empresas, da Federal Express e da Wilson. E o que acontece naquele momento? Aquilo ali, concebido como um filme de Hollywood, e se a gente for fazer uma análise do que é Hollywood, Hollywood é o grande produtor de conteúdo para vender os seus produtos de consumo. Nos anos 50, o cigarro foi vendido por Hollywood, o carro foi vendido por Hollywood. E nesse momento da transformação da publicidade, onde se fala em comunicação por geração de conteúdo, o Náufrago, entre outros, é um grande exemplo. Por quê? Fábio, Porque Fábio, eu vou te interromper um pouquinho, eu sei que tu está entusiasmado. Diga. Eu nem quis te interromper para poder você falar, comentar tudo que você tem para dizer, mas nosso programa está chegando no final. Está chegando no final, é uma pena, porque eu sei que você tem muita coisa ainda para nos dizer. Eu só queria fazer um parênteses para você. A mídia impressa aqui no Grupo ND não morreu. Ela está muito viva com o ND. E o ND muito procurado, é impressionante, porque todo mundo já tinha sepultado o jornal e o Grupo ND... por intermédio do Marcelo Petrelli, do Meneguim, brigaram pelo jornal, ambos brigaram, e o jornal hoje é muito procurado, graças a Deus. É a mídia impressa que sobrevive e demonstra a sua qualidade. Agora, eu queria aproveitar para te agradecer muito, te agradecer esse momento importante. Cultura não tem limites, cultura é criatividade, cultura é emoção. Cultura é vida, cultura é vida. E foi muito importante te ouvir e nós vamos ter outras oportunidades. Eu te agradeço de coração. Paulo Alceu, meu querido amigo, jornalista, um intelectual que eu tenho total respeito e afeição, e assim, assisto seus programas. Sou assinante do ND Impresso. Fiz questão de ser assinante do ND Impresso. Parabenizo também o Marcelo, um amigo nosso, um amigo pessoal meu, na época que ele morava aqui na Lagoa ainda. Éramos vizinhos praticamente. E, assim,
Eu que agradeço essa oportunidade, Paulo. Espero que, assim, um pouco da minha experiência e do meu conhecimento nessa área possa ter contribuído para o Conexão ND. Me disponibilizo efetivamente a fazer um jogador que é um craque, que marca gol e que ganha partidas em todas as áreas, na área econômica, na área política, na área social, chamado cultura, e que, infelizmente, está sempre no banco da reserva. Ele está sempre no banco da reserva. Vamos Se colocar os nossos políticos, os nossos dirigentes colocassem este jogador para ser um atacante, os gols seriam, assim, muito maiores. Depende de todos nós vamos colocar em campo. Ele já está no campo, ele já está lá dentro. Obrigado, Fábio, e obrigado vocês que nos acompanharam até aqui em mais um Conexão ND. E terça-feira que vem eu estarei de volta com mais um convidado, mas amanhã tem Conexão ND. Um beijo e obrigado.